Bom dia a todos! No vídeo de hoje iremos falar sobre filosarcodina, por orientação da Universidade Católica de Salvador, no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. Criadores do vídeo incluem Camila Chiran, Davi Pereira, Hanna Dourado, João Barbosa, Naya Fiais, Sabrina Zanini e Thiago Peixoto, todos estudantes da disciplina de Zoocariotos Basais, liderado pelo professor Éder Carvalho. Introdução. Conhecidos por risópodes, pois possuem os pseudópodes, que são extensões fluidas do corpo que auxiliam na locomoção e na captura de alimentos. São os mais simples dos protistas, já que possuem poucas organelas. Sua maioria possui vida livre, mas alguns são parasitas. Podem ser encontrados em ambientes de água salgada, água doce e terrestres. Podem ser assimétricos ou com simetria radial. Alguns podem formar estruturas esqueléticas lindas e complexas. São classificados em 4 grupos: amebas, foraminíferos, radiolares e heliozoários. No caso das amebas, temos Caos lineus, heliozoários Acanthocystium pernati, foraminíferos Marginopora vertebralis e, no radiolares, Spumellaria. Pseudópodes. São conhecidos como pés falsos, são classificados em 4 tipos e para organismos bentônicos auxiliam na locomoção e na alimentação, já para os organismos planctônicos auxiliam na alimentação. Lobópodes são largos com extremidades arredondadas e obturas, típicos em amebas. Filópodes são extremidades afiladas e às vezes ramificados, típicos em pequenas amebas. Reticulópodes são como fios ramificados e anastomosados ou entrelaçados. Axópodes são finos em forma de agulha que irradiam da superfície do corpo do organismo. Locomoção pelos pseudópodes. Apenas aos organismos que possuem lobópodes ou filópodes. As amebas possuem a melhor locomoção. Os foraminíferos possuem os reticulópodes, que permitem que eles se arrastem pelo sedimento, já que são bentônicos. Os heliozoários planctônicos possuem os axópodes, que servem mais para ajudar na captura de presas. A capa hialina é o surgimento de um novo pseudópode. Na foto mostra o processo de endoplasma e ectoplasma. Nutrição. São exclusivamente holozoicos, pois há ingestão de outros organismos vivos, onde o pseudopode rodeia a presa e acontece a formação do vacúolo digestivo. Juntamente ao alimento, tem o engolfamento de água. Dura 3 a 60 minutos para a presa morrer por asfixia. Nos foraminíferos, radiolários e heliozoários, a alimentação ocorre em 3 passos. Primeiro, usam os reticulópodes ou axópodes como armadilhas para capturar presas. Segundo, a presa entra em contato com a superfície granulosa e adesiva e fica presa. Terceiro, a película mucoide com os lisossomos recobrem a presa e a paralisa, e começa a digestão. A egestão ou exocitose pode se dar em qualquer ponto da superfície do corpo, e no caso das amebas que se movem ativamente, os detritos são geralmente liberados na parte traseira, à medida que o animal se arrasta para frente. Reprodução. Divisão binária é a mais comum em amebas, heliozoários e radiolários. Em amebas com carapaça mole, a carapaça se divide em 2 e cada célula filha fica com uma metade. Em amebas com carapaça rígida, uma nova carapaça é secretada de uma massa protoplasmática que se projeta da abertura da original. Quando uma ameba espirra, atim! Aparece sempre alguém para dizer saúde, obrigada. Radiolários possuem 2 tipos. O esqueleto se divide e cada célula filha forma uma metade que falta. 2. A célula filha recebe o esqueleto e outras secretam um novo. Reprodução sexuada em amebas e heliozoários. Amebas, hologamia, fusão de 2 organismos, um funcionando como gameta feminino e outro como masculino. Heliozoários, retração de axópodes, formação do cisto, formação de 2 células filhas, divisão meiótica dos núcleos e fusão, formação de um novo organismo. Foraminíferos. Complexa por conta da alternância de gerações sexuadas e assexuadas. Na etapa gamonte, sexuada, na etapa esquizonte, assexuada. Balanço hídrico. Regula a homeostase de fluidos corporais em relação ao ambiente, alterando a concentração de substâncias como sais e outros eletrólitos a fim de manter o equilíbrio. É realizado pelo vacúolo contrátil nas espécies docícolas e as espécies marinhas não possuem vacúolo contrátil. Parasitas. Entamoeba histolítica, responsável pela disenteria amebiana.
Instala-se no intestino grosso, provocando diarreia com fezes ricas em muco que podem conter sangue. Podem ocorrer cólicas e vontade frequente de evacuar. Em casos extremos, as amebas atacam o fígado. Curiosidades. Existem cerca de 2.000 espécies do filo Sarcodina. Os sarcodíneos marinhos, que segregam uma carapaça de carbonato de cálcio, são os foraminíferos, formadores de rochas calcárias. Muitas espécies de amebas estabelecem relações de comensalismo com o homem e outros animais. Um exemplo é a Entamoeba coli, que habita o intestino de diversos animais sem causar-lhes nenhum prejuízo. Classificações. Amebas. As amebas podem ser nuas ou serem envolvidas por concha, carapaça. O citoplasma possui uma região interna mais fluida, endoplasma, e uma região externa mais rígida, ectoplasma. O movimento do citoplasma é responsável pela formação dos pseudópodes. Pseudópodes servem para a captura de presas e locomoção para os bentônicos nas amebas. Lobópodes, maioria das amebas. Filópodes, pequenas amebas. Aqui podemos ver os vacúolos contráteis e alimentares, o núcleo, as diferentes partes do citoplasma e os pseudópodes, no caso, lobópodes. Amebas com carapaça são encontrados em ambientes de água doce, terra úmida e líquens. A ameba se prende por filamentos protoplasmáticos às paredes internas da carapaça. Formação da carapaça, secretada pelo citoplasma, quitinosa ou silicosa, ou formada por materiais diferentes aglutinados por uma matriz cimentada. A carapaça possui uma grande abertura para a saída dos pseudópodes. Amebas nuas. Encontram-se em água salgada, água doce e em filmes de água ao redor de partículas de terra. São assimétricas e estão em constante mudança. Foraminíferos. Encontram-se no mar. Usam os pseudópodes para locomoção e para alimentação. Reticulópodes. Divididos em bentônicos e planctônicos. Maioria bentônico. Gênero Globigerina e outros relacionados. Planctônicos possuem carapaça. A carapaça é feita de carbonato de cálcio ou de partículas minerais estranhas, cimentado por uma glicoproteína, onde geralmente é formado por muitas câmaras, sempre a última maior que a anterior, e divididos em linhas, camadas ou em espiral. Planctônicos, carapaça mais delicada e com espinhos. Bentônicos, carapaça mais rígida. Heliozoários. Encontram-se em águas salgadas e em corpos de água mais doce e parada. São esféricos, podem ser planctônicos ou bentônicos. Pseudópodes são oxópodes. Corpo dividido em duas partes, medula e córtex, geralmente nu, mas podem ter esqueleto. Aqui temos alguns exemplos de heliozoários. Radiolários. Encontram-se em água salgada, principalmente planctônicos, relativamente grandes que podem formar colônias de até 20 centímetros. Pseudópodes podem ser filópodes ou axópodes. O corpo é dividido por uma cápsula esférica porosa de quitina em partes internas e externas. Esqueleto silicoso, espículas. Podem virar ornamentos lindos e diferentes. Aqui são alguns exemplares de radiolários. Estas são nossas fontes bibliográficas.